Olá, sou João Paleta, sou Bolt Coach e responsável de formação da KW em Portugal. Estou aqui na Madeira, na KW Área, para lançar o Ignite 3.0. Estamos a fazer uma revolução na produtividade dos nossos consultores e para isso afinámos o modelo do Ignite de acompanhamento aos novos consultores para garantir que os ajudamos da melhor forma possível a ir dos 0 aos 50 mil euros em 6 meses. Portanto, eu estou aqui na Madeira, nós conseguimos reunir aqui um grupo de 50 consultores, portanto um agradecimento especial ao Dionísio e ao Lino que conseguiram fazer este trabalho extraordinário juntamente com a sua equipa de liderança de trazer 50 pessoas para o lançamento deste programa e nós estamos a dar passos largos na KW Portugal para pôr as ferramentas, os materiais, tudo à disposição dos nossos consultores para, garantidamente, nos próximos 2 anos fazermos uma revolução na produtividade dos nossos consultores e contribuirmos grandemente para nos aproximarmos da nossa missão de construir carreiras que vale a pena ter, negócios que vale a pena de ter, vidas que vale a pena viver, experiências que vale a pena proporcionar e legados que vale a pena deixar. E estou aqui hoje para vos falar sobre o programa Ignite que estamos a lançar a nível nacional e que tem como objetivo ajudar consultores, que é o vosso caso, a irem de 0 a 50 mil euros em apenas 6 meses. Pergunta ao teu colega do lado se isso é uma coisa interessante para ti. Pergunta, isso é interessante para ti ou não? Em primeiro lugar, gostava de vos dar as boas-vindas à Keller Williams. Bem-vindos à Keller Williams. Alguns de vós já estão cá há algum tempo, há 1 ano e meio, outros há menos tempo, outros acabaram de entrar e, portanto, em nome da KW Portugal, são todos muito bem-vindos. Existe uma coisa muito importante na nossa filosofia, na nossa cultura, que é o alinhamento pelas coisas importantes e o alinhamento pelos objetivos e pela filosofia. Então, antes de avançar, gostava de partilhar convosco qual é a missão da Keller Williams. O que é que nos une? Quais é que são as coisas que nos unem? E esta, em particular, nos deve unir a todos. Só para eu perceber, braço no ar quem sabe de cor e salteado a missão da KW. Quem é que sabe de cor a missão da KW? Ok, isso, muito bem. Então, eu vou-vos dizer, a missão da KW tem 5 partes. A primeira parte é construir carreiras que vale a pena ter. Número 2, construir negócios que vale a pena de ter. Número 3, construir vidas que vale a pena viver. Número 4, proporcionar experiências que vale a pena experienciar e construir legados que vale a pena deixar. Portanto, esta é a missão da Keller Williams e isto é a razão pela qual nós todos os dias nos levantamos e vamos trabalhar, para construir carreiras. Construir carreiras de quem? Construir as carreiras dos consultores imobiliários que escolhem e escolheram trabalhar na nossa empresa. É por isso que nós trabalhamos todos os dias, para construir carreiras. E na Keller Williams, construir uma carreira para um consultor imobiliário significa seguir o caminho que está descrito neste livro. O caminho do Millionaire Real Estate Agent. Braço no ar, quem já leu este livro? Quem é que já leu este livro? Ok, muito bem. Agora, a sério, quem é que já leu o livro? Ok. Esta brincadeira é importante porque às vezes a gente folheia o livro e diz que leu, quando na verdade só leu 1 ou 2 capítulos ou um bocadinho, está bem? Por isso é importante ler o livro. E ler o livro é importante para ficar com uma visão geral, com o panorama geral do percurso que nós vamos fazer no sentido de construir uma carreira que depois se deriva no negócio, que depois se deriva numa vida por desenho e não por defeito, e que se reflete em experiências que nós proporcionamos e em legados que, em última instância, nós construímos para deixar a outros. E, por isso, a construção desta carreira é, em última instância, o movimento de passar de autoempregado a empresário e construir um negócio e um fluxo financeiro que nos permite ser investidores e construir, no fundo, financiar, no fundo, a nossa vida perfeita. Está bem? É de cada um de vocês. E por isso, para alcançar esta carreira e para construir esta carreira, nós temos que começar do princípio, temos que começar por algum lado. Está bem? Porque as casas não se constroem pelo telhado, as casas constroem-se começando pelo projeto, pela ideia, depois pelas fundações e vamos construindo de baixo para cima.
E a vossa carreira é exatamente a mesma coisa. A gente tem que construir de baixo para cima e não de cima para baixo. Está bem? Senão somos todos arquitetos de obras feitas e começar pelo telhado provavelmente não vai funcionar. E por isso é importante começar pelo princípio e começar por baixo. Então, há um passo muitíssimo importante para dar não é, o primeiro movimento na direção de construir esta carreira. E esse primeiro passo é chegar aos 50 mil euros de faturação no primeiro ano. Deixa-me partilhar convosco que 50 mil euros é o limite para se mudar a percentagem de comissão que os consultores recebem. Sabem disso, certo? Que antigamente era 75 mil euros e agora passou a 50. A partir dos 50, qual é a percentagem de comissão que um consultor recebe? 95, muito bem. Isso. E antes disso não é 95, certo? É menos. Quanto? 50. Ok. Então, deixa-me fazer aqui uma conta rápida só para chamar a vossa atenção para a importância que tem dar este primeiro passo no sentido de construir uma carreira. Todos vocês têm, com certeza, uma estrutura de custos, uma estrutura financeira pessoal. Tem casas para pagar, tem carros para pagar, deslocações, comida, crianças, roupa, viagens, atividades dos miúdos, eu que sei, estilos de vida. Cada um de vocês tem a sua vida e tem custos e tem despesas que representam o mínimo indispensável para que a vossa vida, o vosso estilo de vida funcione direito. Abaixo desse estilo de vida, abaixo desse nível de custos, se vocês não ganham o suficiente para alimentar esse estilo de vida, o vosso cérebro fica em stress e as vossas vidas e as vossas famílias ficam um bocadinho numa situação incómoda. Isto é verdade ou não? Pergunto. É verdade ou não? Pronto. Então, todos nós temos um potencial gigantesco, temos uma infraestrutura, uma capacidade, temos condições enquanto pessoas, e todos, eu estou a falar de 100% das pessoas que estão nesta sala, muitíssimo grande. Agora, nós muitas vezes, sem querer, pelas circunstâncias ou por bloqueios internos, não tiramos o máximo partido da nossa infraestrutura, do nosso potencial. E, enquanto nós estivermos, em particular, dentro do limiar da nossa sobrevivência, pagar as contas e estarmos preocupados com isto, o nosso espaço mental não está no crescimento. O nosso espaço mental não está em ajudar os outros, o nosso espaço não está no desenvolvimento pessoal, espiritual, de crescimento, de ajudar a comunidade, contribuir para um mundo melhor, e nós não estamos a dar o melhor de nós próprios enquanto não estivermos bem primeiro connosco. Isto é verdade ou não para vocês? Pronto. No fundo é quando vocês vão, eu vim no avião hoje de manhã e fazem aquele procedimento de segurança normal, quer dizer, em caso de acidente, cai uma máscara de oxigênio, e vocês sabem o que é que eles dizem a seguir? O que é que eles dizem a seguir? Coloca a máscara de oxigênio no nariz e na boca, está a dizer? Respira normalmente e põe a fitinha aqui atrás, está a dizer? Que é para aquilo que fica. E depois o que é que dizem a seguir? Coloque primeiro em si e só depois nos outros. Está a dizer? Coloque primeiro em si e só depois nos outros. Porquê? Se tu não estiveres bem, não consegues ajudar os outros. Está bem? E se tu não estiveres bem e deres oxigênio aos outros, cais para o lado e não serve de nada. E por isso precisas de pôr a primeira máscara de oxigênio em ti. Então é muito importante, neste sentido, construir uma carreira significa dar um primeiro passo muito importante, que é meter a máscara de oxigênio em ti, que é para depois poder estar em condições de poder fazer o melhor que tu podes fazer e contribuir para a tua vida por desenho. Então significa que este marco, vamos meter aqui 50 mil euros. E, portanto, quanto mais depressa a gente chegar a estes 50 mil euros, para cada um de vocês, mais depressa vocês estão em condições de poder zerar, se quiserem, o vosso estado emocional e mental, para poderem dar o máximo de vocês a partir daqui. Está bem? E isto é uma mensagem muito importante. Nós temos uma profissão em que nós não somos empregados, não somos donos de negócio e não somos investidores. Ainda. Somos autoempregados. E um autoempregado significa que depende das comissões das vendas para trazer dinheiro para casa. Isso significa que há uma intermitência nas vendas. Às vezes recebo dinheiro, outras vezes não recebo dinheiro. Outras vezes recebo dinheiro, outras vezes não recebo dinheiro. E esta intermitência associada a este cenário pode ser complicado para as pessoas. E por isso, nós estamos a criar as condições para conseguir ajudar-vos a ir o mais depressa possível até aos 50 mil euros para que vocês possam desabrochar e, no fundo, tirar o máximo de partido da vossa infraestrutura e do vosso potencial. Parece-vos uma boa ideia ou não? Sim. Boa. Então,
Antes de avançar, gostava que vocês, agora, durante um bocadinho, imaginassem o dia, daqui a 6 meses, em que vocês passaram a barreira dos 50 mil euros e no dia a seguir têm uma comissão a receber já a 95%. Imagina-te neste cenário. Pensa agora durante um bocadinho, põe a tua cabeça à volta desta ideia. Estamos daqui a 6 meses. Estás a ver? Chegaste a cap, passaste os 50 mil euros. No dia a seguir tens uma comissão a receber e já vais receber a 95%. O que é que a tua mulher vai dizer lá em casa? Não sei se és casado, desculpa. Sim. O que é que a tua... Vai ficar contente ou não? Vamos jantar fora! Exatamente. Estás a ver? O que é que vai acontecer? Agora, imagina as possibilidades que se abrem no momento em que tu tens o ritmo de trabalho, o teu funil comercial a andar, tens o teu negócio a funcionar e que tens mais 6 meses pela frente a receber a 95%. Nós não fazemos as coisas pelo dinheiro, nós fazemos as coisas pelo que o dinheiro representa na tua vida e pelo que tu podes fazer com o dinheiro e as coisas que podem ser feitas por causa do dinheiro. O dinheiro não é bom nem é mau, é só bom pelo bem que consegue fazer e por isso, se tu o tiveres nas mãos, de repente há um mundo de possibilidades que se abrem à tua frente e a quantidade de coisas que tu podes fazer que nunca imaginaste fazer ou que não imaginaste ser possível, de repente passam a ser possível. Conseguiste imaginar-te daqui a 6 meses nesse cenário, sim ou não? Faz assim com a cabeça se conseguiste. Faz assim com a cabeça se não conseguiste. Estás a ver? Levanta o braço se não vais mexer a cabeça. Ok. Então, nesse sentido, na KW nós estamos a mudar um bocadinho o paradigma, a forma de ver as coisas, para termos as condições de podermos melhor ajudar os consultores a chegar lá. Está bem? No passado, o nosso paradigma tem sido, ou foi, nós somos uma empresa de formação e consultoria, que por acaso está na mediação imobiliária. Portanto, uma empresa de formação e consultoria. Por isso, uma empresa de formação entrega muita formação. E, portanto, uma empresa de formação faz muita formação, entrega muito conhecimento às pessoas. Agora, aquilo que nós observamos nos últimos 4 anos é que a formação é importante, só que não é suficiente. Porque uma coisa é aquilo que tu sabes, outra coisa é aquilo que tu fazes com aquilo que tu sabes. Percebem a diferença entre as duas? E se nós formos ver a quantidade de coisas que tu sabes e a quantidade de coisas que tu fazes com o que tu sabes, a diferença é gigantesca. Eu, pessoalmente, tenho aprendido muito isso ao longo dos últimos anos e a minha vida mudou completamente quando eu troquei esse chip e comecei a praticar mais do que aprender. E, portanto, quando equilibrei a balança, a minha vida mudou por completo, porque até a certa altura era só aprender. No fundo, estava a operar de acordo com a perspectiva aprender para aprender. E agora, a perspectiva que nós estamos a trazer para a KW é a perspectiva de aprender para produzir resultados, em vez de aprender por aprender. Entendeu o que eu vos estou a dizer ou não? Que às vezes a gente vai a uma formação, formação muito gira e tal, um dia inteiro de formação, algumas ideias interessantes, conceptualmente apanhaste algumas, outras passou-te tudo ao lado, não faz mal, estavas distraído com o telemóvel, não faz mal. Agora, chegou ao final do dia e depois no dia a seguir, o que é que tu fizeste com aquela peça de informação? Se não fizeste nada, desperdiçaste o teu tempo, foi um dia inteiro que jogaste ao lixo, estás a dizer assim, jogaste para o lixo, porque não fizeste nada com aquela peça de informação. Claro que sim, que fica sempre alguma coisa. Claro que sim, que mais tarde, numa decisão, numa conversa, pode ter impacto. Naturalmente que sim, não estou a dizer o contrário. Agora, desperdiçaste a oportunidade de poder tirar o máximo de partido da informação que entrou dentro da tua cabeça. E por isso nós, neste momento, estamos a mudar esse paradigma e por isso este novo Ignite e aquilo que... Isso já ouviram, para quem já ouviu falar na palavra Ignite ou na expressão Ignite, no conceito do Ignite, está ligeiramente diferente e a mudança de paradigma é este. Está bem? Então, o que é que está a acontecer? Nós estamos a dar as boas-vindas a este novo programa que tem como objetivo exatamente aquilo que eu vos disse no início. Pegarem cada um de vocês e levar-vos dos 0 aos 50 mil euros em 6 meses. Pergunta ao colega do lado se tu estás com vontade de chegar lá. Pergunta, estás com vontade de chegar lá? No programa de formação da KW, nós passamos a ter, essencialmente, 3 níveis. O nível em que os consultores fazem entre 0 e 16 transações.
o nível em que os consultores fazem entre 16 e 36 transações por ano, estamos a falar de transações por ano, transações imobiliárias implica a angariação vendida e a venda. Portanto, em 16 transações, 8 plenos são 16 transações. E mais de 36 transações imobiliárias. Portanto, estas são as três grandes etapas. E por isso, este programa que nós agora estamos a lançar e que começa já amanhã, para quem desejar começar amanhã ou na terça-feira para as restantes pessoas, tem por objetivo acelerar este processo para que vocês cheguem aqui. Portanto, há um conjunto de competências, há um conjunto de conhecimentos, de técnicas, de informações que são necessárias saber e praticar a alto nível aqui para ter este nível de produção. E só depois de tu conseguires assegurar que todos os anos fazes pelo menos 16 transações, estás em condições de pegar nas próximas peças de conhecimento e praticá-las de maneira a conseguires dar o passo seguinte. Quem é que aqui tem filhos? Quem é que aqui tem filhos? Os vossos filhos andam na escola? Sim? Digam sim. Não, pronto, só para... Exato. E na escola, eles primeiro vão para a escola primária, depois vão para a escola preparatória, depois vão para o liceu, depois vão para a universidade. Pergunto, se tu tens uma criança que está na escola primária, na escola preparatória, ela está em condições de receber informações da universidade? O que é que acham? Não, vai ouvir, vai dizer, pai, posso ir brincar lá fora? É que isto não me interessa muito e não percebo o que estás a dizer, estás a ver? E, portanto, nesse sentido, do ponto de vista da nossa atividade, isso também acontece. Que é, nós para conseguirmos chegar a um nível de Millionaire Real Estate Agent, a um nível empresarial, ao nível de ter um negócio estruturado, sustentado e a produzir muitas centenas de milhares de euros por ano, precisamos primeiro de começar pelo princípio, pelas bases, pelos fundamentos, pelo que é essencial e precisamos de, primeiro, temos que nos pôr de pé, depois temos que começar a andar e depois é que aprendemos a correr e por aí afora. Tá bem? Portanto, temos que ir passando por essas etapas. E por isso, nós no passado temos vindo a ensinar muitas coisas desta categoria a pessoas que têm uma produção inferior. Não é para colocares o braço no ar agora, é para pensares, nos últimos 12 meses fizeste mais ou menos 16 transações imobiliárias. Não respondas. Não é? Não respondas. Olha só para o colega do lado e faz assim uma cara. Isso. Ok? Pronto. Então, para quem já chegou às 16 transações e está neste patamar, ei, porreiro, vamos-te ajudar a consolidar e vamos-te ajudar a passar para a frente. Quem já está aqui, excelente, porreiro, estás de parabéns e agora vamos-te ajudar a dar o passo seguinte. E essa é a maravilha da Keller Williams. A gente ajuda-te primeiro a seres um consultor imobiliário de sucesso, a seguir ajudamos-te a ser um empresário de sucesso, a seguir ajudamos-te a ser um investidor de sucesso e pelo caminho tu tornas-te uma melhor pessoa. Pelo caminho tu tornas-te uma pessoa que contribui para um mundo melhor. E isso é uma das vantagens de estarmos na KW, a termos esta filosofia enraizada e termos o conhecimento e a capacidade de podermos fazer este percurso juntos. Está bem? E, portanto, isso é a razão pela qual faz sentido vocês confiarem em nós e já vou falar um bocadinho sobre o tema da confiança. Ok, então, bem-vindos ao Ignite 3.0. Bem-vindos ao Ignite 3.0. Uma salva de palmas para o Ignite 3.0 e para vocês. Bem-vindos. Para isto, nós temos vindo a preparar os nossos Productivity Coaches. Neste caso, temos o Fábio e a Sílvia aqui no Market Center, que têm vindo a ser preparados e vão continuar a ser preparados e acompanhados e desenvolvidos para vos ajudar da melhor forma possível. Está bem? Portanto, já lançámos uma primeira formação, vamos estar juntos agora durante este fim de semana. Todas as semanas nós vamos trabalhando e acompanhando o trabalho da Sílvia e do Fábio. E por isso vocês têm aqui duas pessoas muito capazes e competentes para vos ajudar a fazer este percurso. Está bem? Por isso é fundamental vocês deixarem-se ajudar. Eu gostava de dizer isto outra vez. Deixem-se ajudar. Está bem? É uma mensagem muitíssimo importante. E por isso, obrigado Fábio, obrigado Sílvia, pelo vosso empenho também a aprender, a desenvolverem-se para conseguir proporcionar uma melhor experiência aos nossos consultores. Está bem? Portanto, para vocês também, muito obrigado. E pronto, e não posso deixar de agradecer também estes dois ilustres senhores, líderes deste projeto.
decidiram trazer a KW para a Madeira e que estão a proporcionar as condições para que tantas pessoas na Madeira consigam ter acesso ao crescimento, ao desenvolvimento e a estas oportunidades. Passámos a ter, essencialmente, um conjunto de novas ferramentas que vos vão ajudar a chegar dos 0 aos 50 mil euros em 6 meses. Por isso, a partir do dia 10 de julho, portanto, a partir do dia 10 de julho, mais coisa menos coisa, chegará aqui à Madeira uma encomenda destes novos kits do agente. E, portanto, fiquem atentos e assim que chegar ao dia 10 de julho, metam na agenda para vir solicitar e para vir falar com a Sílvia e com o Fábio e dizer assim, olha, já chegaram os kits do agente? E porquê é que é importante vocês terem o kit do agente? Porque aqui dentro vocês vão poder encontrar... é um livrinho muito pequenino, está bem? São muito poucas informações, são se calhar 30 páginas, em que vocês têm o essencial, está bem? É o essencial, não precisam de saber mais nada, está aqui tudo. O que é que deves dizer, estás a ver? Quais é que são as fontes de prospecção e como é que estruturas o marketing para gerar leads? O que é que tu podes dizer num telefonema a um proprietário para agendar reuniões? Como é que lidas com as objeções mais comuns e que técnicas utilizas ao telefone? O que é que tu dizes numa primeira reunião com um proprietário? Como é que estruturas a reunião? Que perguntas é que tu fazes? E que sequência de perguntas de qualificação é que tu fazes? Como é que tu agendas a segunda conversa? Depois, como é que tu fazes a preparação entre a reunião de qualificação e a reunião de apresentação de serviços? Como é que tu te preparas? Como é que tu consolidas o diagnóstico da venda? Como é que tu preparas o estudo de mercado? Como é que tu estrategizas a forma de fazer a angariação? E quais é que são os scripts que tu tens de treinar para conseguires obter a angariação? Quando chegas à segunda reunião de angariação, tens exatamente a mesma coisa. Tens aqui dentro a estrutura da primeira reunião, tens as perguntas a fazer, tens a estrutura de uma apresentação de serviços a fazer a um proprietário, tintim por tintim, com a referência ao momento em que tu podes utilizar que ferramentas. E isso está tudo descrito, tudo discriminado, para que não te falte absolutamente palavra nenhuma, nem o que dizer, nem o que fazer em nenhum momento comercial. Está bem? Isto é uma coisa importante que o Fábio e a Sílvia todos os dias vos ajudam e vos dão essas pérolas, porque eles já sabem destas coisas e vão dizendo, faz assim, pois, nesses casos faz-se assado. Pronto, e nós vamos acelerar esse processo da vossa aprendizagem, efetivamente, através da consolidação destes conhecimentos e não vamos ter mais conversas nenhumas com vocês sobre outros assuntos que não os assuntos que interessam para vocês produzirem os resultados e quando produzirem os resultados, aí sim começamos a abrir o leque de que outras coisas fazem parte do teu processo de desenvolvimento e crescimento e nós vamos, à medida de cada um e na velocidade de cada um, conseguirmos efetivamente ir-vos dando aquilo que vocês precisam para irem progressivamente crescendo. Vantagem da Keller Williams é que nós não nos limitamos apenas a esta primeira fase. Nós estamos a fazer isto como o primeiro passo para vocês irem até ao mais alto nível possível. Não há nenhuma empresa no setor imobiliário que tenha as mesmas condições que nós temos para vos ajudar a chegar aonde vocês quiserem, que é ao limite que não há limite, é o céu ao limite. Tá? Só para vos dar um exemplo. Este senhor que aqui está, aquele senhor de bigode, o Gary Keller, construiu, não sei se vocês têm noção disto, a maior empresa de mediação imobiliária do mundo. Portanto, ele tem as condições e é o exemplo de como é possível construir o maior do mundo. E, portanto, o maior do mundo não é o maior da Madeira, nem o maior de Portugal, nem da Europa, nem, está a dizer, é o maior do mundo. E, portanto, é uma coisa absolutamente extraordinária e nós estamos gratos por estar numa empresa que tem a visão e que tem o lançamento e o andamento que nos permite lá chegar. Agora, tal e qual como diz o livro A Única Coisa, quem é que já leu o livro A Única Coisa? O livro A Única Coisa diz: começas com o fim em mente, com os teus objetivos e os teus sonhos de médio e longo prazo, e depois vais andando por aí atrás até chegar a um primeiro passo, que é o primeiro que tens que dar, na lógica do dominó, para pôr a sequência das pecinhas em andamento para chegar onde tu pretendes lá ao fundo. E por isso, um primeiro passo é importante e o primeiro passo a dar é efetivamente fazer este programa. Tá bem? Então, aqui dentro, deixa-me partilhar convosco algumas informações. Espera, vou fazer assim. Deixa-me partilhar convosco. O kit do agente tem, em primeiro lugar, o plano de trabalho. Deixa-me partilhar convosco o plano de trabalho. O plano de trabalho significa o seguinte: significa que tu aqui, no plano de trabalho, no kit do agente, tens a descrição da equação matemática que
que te permite chegar dos 0 aos 50 mil euros. Primeiro tem a configuração dos critérios, dos pressupostos, e depois tem a configuração do plano das atividades que te vão levar lá. Tem os meses e tens o objetivo e tens um espaço para ir colocando aquilo que tu vais alcançando à medida que vais avançando. E por isso, nós começamos com um plano de trabalho. E esse plano de trabalho é o plano de trabalho que te permite chegar lá. Tens duas hipóteses. Se cumprires o plano, é provável que lá chegues. Se não cumprires o plano, o que é provável que aconteça? Que não chegues. E, portanto, é preciso desenvolver a vontade de lá chegar, o querer chegar lá. E, portanto, tu começas com um plano de trabalho, e tens um plano de trabalho, e tens depois uma visão daquilo que é a evolução da tua carreira para a frente. Então, deixa-me dar-te uma visão da tua carreira para a frente. Imagina que nos primeiros 6 meses tu chegas às 10 transações ou 50 mil euros. Imagina que tu no primeiro ano, portanto, nos 6 meses seguintes, chegas às 16 transações, precisamente aqui, e a uma faturação de 80 mil euros. 80 mil euros significa 50 mil euros a 50% e 30 mil a 95%. Ok. Então imagina que se tu alcanças isto no primeiro ano, ou vamos partir do pressuposto que é os próximos 12 meses, então tu estás em condições de dar o passo seguinte, que é avançar para as 36 transações por ano. E nas 36 transações por ano, tu começas a entrar no capítulo de um modelo organizativo, que é começar a contratar uma pessoa assistente, começar a estruturar os teus sistemas de trabalho para tu poderes potenciar o crescimento e, provavelmente, se alcançares as 36 transações no segundo ano, então é provável que tu estejas em condições de acelerar o passo e chegar às mais de 36 transações a partir daí. Ou seja, alguém aqui já teve experiência como dono do negócio? Quem é que já teve a experiência de ser dono do negócio? O primeiro ano foi mais difícil ou foi mais fácil do que o terceiro? Foi mais difícil. O primeiro ano é sempre mais difícil. Porquê? Estás a montar tudo, estás a aprender de novo, as pessoas e os sistemas ainda não estão rotinados e a mesma coisa acontece com o teu negócio e com a tua atividade. Está bem? E por isso é muito importante nós estarmos completamente concentrados e focados no primeiro ano, que é para depois darmos seguimento aos anos seguintes. E os anos seguintes são muito mais fáceis. Só a título de curiosidade. Eu faço coaching, sou coach e faço coaching. E estive com uma das minhas clientes de coaching, a Marta Val, que é agente número 1 da KW em Portugal. O ano passado faturou 438 mil euros, mais ou menos, 438 mil euros. E tivemos uma conversa ontem, e nessa conversa caiu-me uma ficha, uma ficha. Então reparem, nas conversas da Marta, modelo organizativo da equipa, já são quase 10 pessoas na equipa. Está a dizer modelo organizativo, como é que eu ponho as pessoas a funcionar bem na equipa? Está a dizer estratégia de divulgação dos imóveis em Angola, Xangai e Paris para gerar leads e parcerias com outras imobiliárias para atrair leads, que é para alimentar leads para a equipa. Estás a ver? Sim, alto nível de conversa e depois, ok, contas, precisamos de trabalhar na calibração dos incentivos de cada uma das pessoas da equipa, que é para garantir que o negócio é lucrativo e que as pessoas ganham dinheiro e, portanto, contas, números, percentagens, incentivos e não sei o quê. Um tipo de conversa que não tem nada a ver com um consultor que acaba de começar. Isto é verdade ou não? É uma empresária que está a falar comigo. Ontem estava a falar comigo uma empresária. Não estava a falar um consultor imobiliário, um vendedor de casas. Não estava. Está a dizer? E isto é uma coisa que acontece. E reparem, a Marta começou do princípio, fez este trajeto e, a partir de certa altura, começou a acelerar, porque começou a ter folga financeira, começou a ter dinheiro, começou a ter tempo e, de repente, o efeito acelerador e multiplicador aconteceu. E, portanto, nós, até aos 50 mil euros, na nossa cabeça, 100% das pessoas devem chegar aos 50 mil euros no primeiro ano. Não é possível estar nesta atividade, não queremos ter pessoas nesta atividade, não faz sentido que tenham menos do que 50 mil euros por ano. Está bem? Porque isso não cria as condições de nós estarmos alinhados com a nossa missão e com o nosso propósito. Entendem o que eu estou a dizer ou não? Está bem? Portanto, a nossa missão, o nosso compromisso individual e aquilo que nós fazemos todos os dias é chegar lá, não há hipótese, toda a gente tem que chegar lá. Depois, a partir daí, cada um vai ao seu ritmo, cada um vai para onde quiser, cada um vai ao nível máximo que for o seu nível de ambição e cada um tem o seu nível de ambição. Se quiseres ir mais longe,
a gente ajuda-te. Se quiseres ir menos longe, a gente também te ajuda. Agora, como mínimo, vamos estabelecer as 16 transações por ano e, não é? E este nível de faturação, 50 mil euros, como mínimo, para que a gente possa conseguir efetivamente estar alinhados com a empresa. Senão, vocês andam aqui, não produzem, estão em part-time, depois não fazem o que devem fazer, as vossas famílias queixam-se e depois vocês não ganham dinheiro e depois, a certa altura, cansam-se de não estar a ter sucesso e depois vão à procura de outra profissão ou de outro emprego, depois chateiam-se com as pessoas aqui à volta e depois vão para outros sítios dizer que isto não funciona. E não é nada disso que se passa. Nós temos provas e exemplos de que isto funciona. Precisamos é que a tua vontade, a tua atitude, estás a ver, e a tua confiança em nós contribui para que funcione, está bem? Portanto, temos que funcionar os dois. Está bem? Muito bem. Entendem o que eu estou a dizer ou não? Foi? Está claro? Boa. Fixe. Então, neste processo, deixa-me explicar-vos um conceito importante que é, então, à medida que vocês vão avançando na produção, nós vamos dizendo, então agora estás em condições de aprender mais isto. À medida que vais produzindo mais, então nós vamos disponibilizando cada vez mais informação. E, portanto, tu tens um ritmo, tu tens outro ritmo, e à medida do ritmo de cada um, a gente vai avançando ao teu ritmo. Tá bem? Não é como na escola em que vão todos à mesma velocidade. Aqui não, aqui vão cada um à sua velocidade e está tudo bem. Podes ir mais devagarinho, podes ir mais depressa, não faz mal, a gente vai respeitar todas as velocidades. Certo, Fábio? Certo, Sílvia? Isso. Boa. Então tens um currículo de produção, que são os cursos ou as guias mestras do teu desenvolvimento em termos de conhecimento na KW, e depois tens aquilo que nós chamamos o currículo da cultura, ou seja, todos os cursos que têm a ver com a filosofia da empresa, a cultura, e que são importantes vocês fazerem anualmente. Portanto, todos os anos fazerem, repetirem, para estarem dentro da cultura e da filosofia da empresa. Ok? E, portanto, ao longo deste nosso programa Ignite, vocês vão ter acesso às ferramentas que vos permitem efetivamente chegar lá. Portanto, dentro deste kit, vocês têm a listagem das ferramentas todas, têm a forma de estruturar a vossa base de dados, têm todas as informações relacionadas com a prospecção e o marketing, com os scripts, com as sequências das palavras, com as dicas, com tudo o que vocês precisam de saber. Têm os processos comerciais de angariação e de venda, como fechar negócios. Tem aqui a descrição absolutamente completa de tudo aquilo que vocês precisam de saber para ter sucesso nestes primeiros meses de atividade. Há pessoas aqui que já estão há mais tempo nesta atividade. E se estão há mais tempo nesta atividade e ainda não produziram os resultados desejados, então, se calhar é importante dar um passo atrás, reconfigurar as aprendizagens e as competências, que é para depois dar 2 passos em frente. Está bem? Portanto, todos aqueles de vocês que não chegaram ainda às 16 transações e pensam que já têm experiência imobiliária, calma, façam as pazes com o facto de vocês ainda não terem experiência imobiliária, venham fazer o Ignite, deixem que a gente ajude, que é para conseguirmos avançar para a frente juntos. Está bem? Muito bem. Isto é muitíssimo importante. Então, em que é que consiste este programa? Este programa consiste no seguinte. Eu disse-vos de manhã há bocadinho, que nós acreditamos em aprender para produzir resultados e não em aprender por aprender. Pronto. Então, isso significa que o programa é muito simples. Tens um conjunto de 50 missões a cumprir em 6 meses. 50 missões. Ok? 50 missões. As missões são de 4 tipos. Missões de rotinas, para criar hábitos. Missões de atividades, que têm a ver com prospecção e marketing. Missões de aprendizagem, formação, a parte teórica. E missões relacionadas com preparação. Ferramentas de trabalho, prepararem as ferramentas de trabalho para usar. E, portanto, há 4 tipos de missões. E o trabalho da Sílvia e do Fábio daqui para a frente será entregar-te uma missão, dizer-te como é que tu podes cumprir a missão, dar-te a informação e a formação necessária, as instruções para cumprires a missão. Tu vais cumprir a missão e vais voltar com a missão cumprida. Se voltares com a missão cumprida, então nós podemos dar-te a segunda missão. E nós vamos avançando de missão em missão, para que vocês vão da primeira missão à 50ª missão em 6 meses, e com isso nós garantimos que vocês praticaram as atividades certas,
que executaram ao nível e com a intensidade necessária para produzir os resultados. Quase que aposto que vocês já ouviram esta expressão. Lead generation. Já ouviram esta expressão? Ok. É uma expressão simples, toda a gente entende o conceito, a gente sabe o que é, não é? Que ir à procura de pistas, de novos negócios, de proprietários e compradores para fazer mais negócios. É fácil. Agora, no dia a dia, a diferença entre uma pessoa que sabe o que é o lead generation e outra pessoa que faz o lead generation com a intensidade certa é que é muito grande essa diferença. E, portanto, se nós estivermos focados em pequeninas missões muito fáceis de executar, muito concretas, com a instrução definida, torna-se mais fácil tu aprenderes porque estás a fazer, torna-se mais fácil tu produzires o resultado porque metes a intensidade certa e não te confundes com demasiadas coisas, focas-te apenas naquilo que é o essencial. Está bem? E, portanto, o trabalho destas duas pessoas e de toda a equipa do staff é ajudar-vos a cumprir as missões. Se cumprirem as missões, caramba, aposto que se vocês cumprirem as 50 missões direitinho, vão produzir muito mais do que os 50 ou os 80 mil euros. Vão produzir os hábitos, vão produzir a base de dados, vão produzir as sementes daquilo que vai dar muito sucesso no segundo e no terceiro ano para a frente. Está bem? Vocês acreditam no que eu estou a dizer ou não? Ok. Então, muitíssimo importante, o nosso programa funciona com o cumprimento de missões. Deixem-me partilhar convosco o seguinte. Eu acabei de falar numa expressão. Qual foi a expressão que eu utilizei? Lead generation. Nesta atividade, existem coisas mais importantes, existem coisas menos importantes. E de todas as coisas que existem para fazer, há uma que é mais importante de todas as outras. Qual é? Lead generation. Bravo. Ok. E isso quer dizer que as atividades estão centradas no lead generation, nos contactos, na estruturação da base de dados, na prospecção e no marketing, que nos permite produzir efetivamente as oportunidades e depois temos as competências necessárias bem descritas aqui para executar aquilo que é necessário para tirar partido das oportunidades que nós geramos através do lead generation. Então o lead generation é a coisa mais importante e é, se quiserem, a maior incidência deste programa é nos hábitos e nas atividades de lead generation. Portanto, todas as coisas, esta é sem dúvida a mais importante. Então, três coisas que eu gostava de partilhar convosco que são necessárias para vocês poderem efetivamente arrancar com o programa. Três coisas. Essas três coisas são, número 1, a tua atitude conta. Está bem? A tua atitude conta. A tua atitude conta. Para quem mais tarde vai ouvir falar no programa Bold, o Bold incide sobre mindset, sobre a forma de pensar. E mesmo antes de fazer o Bold, é sabido, e é subejamente sabido, que a forma de pensar e o mindset é crítico para alcançar o sucesso. E por isso, desde o dia 1, desde agora, que a atitude já está a contar para o teu sucesso. Então, é muito importante que a tua atitude seja de construir em vez de destruir. É muito importante que a tua atitude seja de ir à procura das soluções e não dos problemas. É muito importante que a tua atitude seja de explorar pensamentos positivos e não negativos. E, portanto, a tua atitude, a forma como tu encaras a tua vida, o teu negócio, o ambiente do Market Center e da KW e do mercado imobiliário em geral é muitíssimo importante. Está bem? Diz ao teu colega de lado, a tua atitude conta. Diz lá. Isso. A tua atitude conta. Número 2. A tua vontade, o teu querer conta. A tua vontade, o teu querer conta. Se tu não queres ter sucesso, e se tu não queres ganhar dinheiro, se não queres ajudar os outros, se não queres montar um negócio, se não queres ser livre, se tu não quiseres, então nada disto é suficiente. Não é isto, nem é nada, porque tudo começa dentro de ti. Por isso é muito importante desenvolver o sonho, desenvolve a vontade, pensa nas possibilidades, sonha outra vez, desenvolve esse querer, essa vontade, essa motivação que te faz sair da cama todos os dias e dizer assim, bora, vamos a isso. Estás a ver? Vou contribuir para a minha carreira, para o meu negócio, para a minha vida, para a minha família, para as pessoas à minha volta. É preciso querer, está bem? É preciso querer. Por isso, diz ao teu colega de lado, é preciso querer. É preciso querer. Graças. É preciso
crer. Graças. Está na cama todos os dias às 6 da manhã. Número 3. Número 3. E não menos importante. Confiança. Confiança. Muito importante para quem nunca vendeu uma casa, para quem vendeu 2, 3 ou se calhar 10 casas, não tens ainda a experiência e o conhecimento suficiente para poderes formular uma opinião sustentada e consciente sobre o que funciona e sobre o que não funciona. Nós estamos aqui na perspectiva de quem está do lado, de quem tem um conhecimento acumulado de 40 anos de experiência e se nós somarmos a experiência destas pessoas todas que estão aqui na liderança, nós temos um conjunto de conhecimentos e uma informação e o acesso a know-how que vos permite acelerar o processo e, portanto, é fundamental vocês confiarem em nós. Também é fundamental, porque se a gente disser assim, para chegares aos 50 mil euros, cumprir as 50 missões e está aqui a primeira missão, é muito importante que vocês digam assim, ei, número 1, vou dar o benefício da dúvida, sim, eu vou experimentar primeiro, está bem? Eu vou aguentar o meu julgamento, se funciona ou não funciona, até depois de fazer a missão. Depois de fazer a missão, eu começo a ganhar a autoridade para poder ter uma boa conversa sobre o que funciona, o que não funciona, o que eu aprendi, o que tu aprendeste, estás a ver? Observações, etc. Agora, é muito importante dar o benefício da dúvida e fazer as atividades. Essa é a vantagem. Quem é que aqui gostaria de algum dia ser um homem ou mulher de negócios? Okay? Vocês sabem que existem 3 tipos de negócios. Tu podes criar o teu próprio negócio, podes comprar um franchising ou podes desenvolver um negócio multinível. 3 formatos. Se tiveres de categorizar os tipos de negócios, tens estes 3. Qual é a diferença entre os primeiros 2? Criares tu os teus próprios sistemas e o recrutamento, e criares tu a tua própria proposta de valor, fazeres tudo sozinho, ou comprares um franchising. Qual é a diferença entre os 2? O franchising já está feito. Os negócios precisas do sistema de negócio e das pessoas para operar o sistema de negócio. No negócio sozinho, tu tens que criar tudo, tens que criar os sistemas, desenvolver, experimentar, tentativa e erro, aprender e meter dinheiro no negócio, aprender, se não funciona, tens que tirar do bolso e meter no... Um franchising é muito mais fácil. Franchising, tu compras já feito um modelo de negócio que funciona, só precisas ter as pessoas para operar o negócio. Qual é a vantagem de um consultor imobiliário? É que não só não tens que meter dinheiro, como, estás a ver, como já está definido o processo de como é que tu ganhas dinheiro nesta atividade e, portanto, é só seguir as instruções. Se tu seguires as instruções, tens muito mais hipóteses de sucesso do que se não seguires as instruções. Tu acreditas no que eu te estou a dizer ou não? Então é muito importante vocês confiarem naquilo que é o nosso trabalho e naquilo que nós temos para oferecer. Caso contrário, tu dizes, eu nunca vendi nenhuma casa, mas eu acho que isto não funciona assim, porque aqui é a madeira e isto funciona de uma maneira diferente. Ei, eu não nego que até pode funcionar. Há muitas maneiras de fazer muitas coisas. Nós pensamos em possibilidades, em opções, claro que sim. Agora, não é esse o ponto. O ponto é mais provável que funcione da maneira que nós sabemos que funciona ou da tua que nunca experimentaste e queres experimentar. Esse é que é o ponto. E por isso, uma empresa de modelos e sistemas significa confia nos modelos, segue os sistemas e aplica a criatividade em cima dos modelos e dos sistemas. Está bem? Boa. Então estas 3 coisas são muitíssimo importantes. A tua atitude conta, a tua vontade conta e a tua confiança no nosso projeto também conta. Está bem? Por isso estas 3 coisas são muitíssimo importantes. Muito bem. Então, Sílvia, estás pronta para começar ou não? Sim? Sim. Fábio, estás pronto para começar? Sim. Sim, ok. Eu estou pronto para começar. E vocês, estão prontos para começar ou não? Sim. Sim, espetáculo. Muito bem. Então deixa-me dizer-vos o que é que vai acontecer do ponto de vista de próximos passos. Como é que isto vai acontecer em termos de práticos, o que é que vai acontecer daqui para a frente. E aquilo que nós vamos fazer entre amanhã e terça-feira é iniciar o teu processo de entendimento de como é que funciona o jogo que tu já estás a jogar. Ou seja, eu não sei se tu sabes que estás a jogar um jogo, o jogo das vendas imobiliárias. Tu estás a jogar um jogo a sério, que tem regras, tal e qual como o jogo dos negócios, como o jogo de futebol, como o jogo... Qualquer jogo da vida tem regras. E os jogadores que entendem as regras têm mais hipóteses de ganhar ou de perder? De ganhar.
E, portanto, muitas vezes o que acontece é que nós estamos a jogar o jogo da vida sem saber as regras. E jogamos estás a ver? Jogamos os dados quando não é para jogar os dados, estás a ver? E não sabemos como é que funcionam as regras. Então, o que é que a gente vai fazer? Durante estes dias, nós vamos fazer o projeto de começar por partilhar convosco quais é que são as regras deste jogo. Jogando um jogo. Então, nós vamos jogar o jogo das vendas imobiliárias e vamos começar pela experiência de simular 6 meses da nossa atividade, fazendo escolhas de tempo e dinheiro e vendo as implicações dessas escolhas de tempo e dinheiro no algoritmo do jogo das vendas. E o que a gente vai fazer é, colocamos 4 pessoas à volta de uma mesa, colocamos o jogo em cima da mesa e vocês vão descobrir como é que se joga. E vão jogar. E durante 1h30, 1h45 minutos vão brincar ao vosso negócio. Nós vamos observar e vamos tirar conclusões e vamos observar aquilo que foram os vossos comportamentos e vocês vão observar o que é que aprenderam com o jogo das vendas, está bem? E todos vocês vão passar por este processo que é o primeiro, se quiseres, passo para entender o jogo que vocês estão a jogar, que é para depois podermos começar a lançar as missões. Isto é a primeira coisa. A segunda coisa que vai acontecer é, até o dia 10 de julho vão chegar os kits do agente, como eu já vos disse. E cada um de vocês vai ter um kit que vos permite, efetivamente, ter a informação para executar as atividades comerciais ao mais alto nível. E quando eu digo ao mais alto nível, é executar como se fosses um profissional de topo sem ter vendido nenhuma casa antes. É o que isto permite. É tu apresentares-te a um cliente e dizendo isto que aqui está, fazendo aquilo que aqui está, o cliente do outro lado dizer: uau, esta pessoa é um profissional de mão cheia. Caramba, alto nível. Quantas casas vendeste? Muitas. Isso. Estás a ver? É? E tu podes aparecer como um profissional de mão cheia. E por isso até dia 10 de julho aparecem os kits. E assim que tiverem os kits nas mãos, a Sílvia e o Fábio vão começar a conversar convosco para distribuir as primeiras missões e começar a conversar convosco sobre aquilo que são as instruções e as aprendizagens das missões. Está bem? Portanto, quando chegar a essa altura, depois eles discriminam convosco as missões e vão conversando convosco sobre o assunto. Sendo que, até lá e daqui para a frente, vão continuar a fazer uma coisa que já faziam antes, que são as reuniões de direção comercial, de manhã, os teatros de vendas, e há uma série de coisas que vão continuar a fazer porque fazem sentido e encaixam perfeitamente no programa. Está bem? Boa. Muito bem. Então, jogo, kits e o arranque das missões. Muito bem. Deixa-me passar-vos a palavra para este lado e perguntar-vos se têm, esta altura do campeonato, alguma dúvida ou alguma questão sobre o programa que eu acabei de apresentar. O Ignite antigo para deitar fora. O Ignite antigo não é para deitar fora. Pronto. Aquilo que tu aprendeste com o Ignite antigo é valioso e fica contigo para sempre. As aprendizagens que lá estão, muitas delas, continuam a ser válidas e são naturalmente válidas. No entanto, daqui para a frente, nós vamos entrar um bocadinho em profundidade e vamos um bocadinho mais atrás e mais fundo naquilo que é necessário para produzir os resultados mais depressa. Está bem? Por isso são perfeitamente complementares, não são mutuamente exclusivos. Há uns dias atrás, eu estava, a propósito da construção deste projeto, a estudar um bocadinho mais sobre apresentações de serviço. Queria saber mais, queria descobrir coisas novas e fui à procura. E encontrei na internet uma apresentação na última Family Reunion nos Estados Unidos de um senhor, um Jeff, não me lembro do apelido dele agora, que vendeu mais de 400 casas num ano. Então estava a fazer uma palestra na Family Reunion dos Estados Unidos, cujo tema era apresentações de angariação. E eu pensei, 2017, apresentações de angariação, 400 transações ou vendas, eu não sei o que é, este fulano é um máximo, este fulano não é um supra-sumo aqui da coisa, vamos lá aprender com ele. Então não é que em 1h10 de apresentação, ele não falou em nada de diferente daquilo que nós ensinamos no Win with Sellers, no Ignite e no Bold. Nada de diferente. No entanto, houve uma coisa que ele disse e que me chamou a atenção e eu percebi porque é que é diferente. E essa é a filosofia deste novo Ignite. Para ser tão bom nas apresentações de serviço, ele durante 30 dias escreveu a apresentação completa, ipsis verbis, todos os dias à mão. Escreveu: Sr. Proprietário,
Isso. Durante 30 dias, todos os dias escreveu. Nos 30 dias seguintes, todos os dias leu. E nos 30 dias seguintes, todos os dias recitou de memória. Quantos dias passaram? 90 dias. Agora repara no seguinte. O que é que tu fizeste para estudar, aprender e interiorizar as tuas apresentações de serviço aos proprietários e aos compradores? Okay? Comparativamente, quase nada. Então essa é que é a grande diferença em relação a este Ignite. Sim, o antigo Ignite tem peças importantes, agora este é para ir absolutamente em profundidade, que é para depois tu fazeres um brilharete em frente aos clientes. E essa é que é a magia destas coisas. É tu, quando internalizas os conceitos, as técnicas, as apresentações, depois fazes brilharetes em frente aos clientes e consegues acertar sempre. Vais falar com o proprietário, pum, angarias. 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 E é isso. Em vez de ir para um proprietário e pum, levar uma chapada, levar um proprietário, falar com outro proprietário e pum, leva outra chapada. Vai falar com outro proprietário e pum, leva uma outra chapada. São dois caminhos, são duas opções. Está bem? E, portanto, da nossa parte, o que faz sentido é ajudar-te a internalizar e a treinar de maneira que cada vez que tu vais fazer uma apresentação consigas angariar. Isso faz sentido para vocês ou não? Boa. Obrigado pela pergunta e obrigado pela oportunidade de responder. Mais questões, mais dúvidas? O que é que fez com que vocês mudassem o Ignite anterior para este? Excelente pergunta. A KW cresceu como nenhuma imobiliária cresceu em 4 anos neste setor em Portugal. Nem mesmo Portugal foi, de todas as regiões da KW, mesmo nos Estados Unidos, a que mais depressa cresceu, mesmo por comparação com as regiões dos Estados Unidos. Fomos a que mais rápido cresceu. Então, nós durante 4 anos estávamos confortáveis com o caminho que estávamos a seguir. Está tudo bem, somos os maiores, somos número 1, estamos no ranking a nível internacional, somos a maior região fora dos Estados Unidos e do Canadá, estamos a crescer bem, portanto, estamos aparentemente a fazer bem as coisas. E recentemente tivemos um movimento dentro da empresa, houve alguns market centers que decidiram mudar de empresa, por desalinhamento de filosofia e de valores. E nós ficámos abalados, questionámos um bocadinho a coisa e ficámos em sentido. E esse clique foi muitíssimo importante e foi um clique muito importante. Diz assim, não, espera, de facto há aqui um status quo que nós temos que mexer nele, porque se queremos mesmo estar fiéis às missões e estas coisas todas, nós temos que ser mais proativos e mais propositados e intencionais em relação ao sucesso. E portanto o que nós fizemos foi, excelente, ainda bem que aconteceu, porque assim tomámos consciência de uma coisa que estava a acontecer, que estávamos cegos para isso, e que de repente agora tomámos consciência e decidimos arregaçar as mangas e fazer alguma coisa em relação ao assunto. E, portanto, reforçámos a nossa vontade e o nosso compromisso para com os consultores imobiliários, com o nosso trabalho, e decidimos dizer, não, isto agora é mãos à obra, fogo à peça, meter toda a carne no assador e agora, de repente, vamos fazer o nosso trabalho como efetivamente deve ser feito. E, portanto, no fundo estamos em paz com o facto de em 4 anos termos aprendido a andar e a gatinhar, e agora que já ganhamos uma consciência de quem tem 4 anos, podemos olhar para os próximos 6 e nos próximos 6 anos chegarmos a 10 anos de idade já com um nível de desenvoltura, um nível de crescimento e desenvolvimento muito maior, está bem? Portanto, eu acho que foi fundamental o clique e para nós foi uma mudança muito importante e vocês agora vão ser os beneficiários disso mesmo. Por isso, parabéns a vocês ficam a ganhar com isso, está bem? Respondi à tua pergunta? Muito bem, obrigado pela pergunta, Natalina, força. Só para saber se as missões serão apenas a partir do dia 10 de julho ou se poderemos começar já amanhã, por exemplo. Como sabes, no Bold a gente pensa em possibilidades, estás a ver? E por isso todas as possibilidades são possíveis, é só uma questão de a gente coordenar o que é melhor para todos e o que é que faz mais sentido. Haja vontade, haja atitude, bora. Pronto, está respondida, Natalina, obrigado. No que diz respeito à apresentação do Ignite 3.0, isto é o que tínhamos preparado para vocês, temos próximos passos a acontecer já com o jogo, temos um plano de ataque para arrancar com o Ignite nas próximas 2 semanas, em força. O Fábio e a Silvia estão absolutamente preparados e em preparação máxima para vos ajudar. E, portanto, da minha parte, agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de estar aqui. Espero que tirem o máximo de partido deste programa e daquilo que temos para vos oferecer. E para aqueles que vão fazer o jogo amanhã, encontramos amanhã, se não encontramos na terça-feira. Obrigado a todos e um abraço.